Amém. Vamos ler, traduzindo diretamente do francês, um livrinho que comprei há muitos anos, ou que me foi dado, certamente, no Centro Vedântico Ramakrishna, em Paris, e que foi escrito pelo Swami Siddhesvarananda, Siddhesvarananda, e a partir de uma conferência feita em 29 de abril de 1944. Eu estive lá bastante mais tarde, já com o seu sucessor Ritajananda, com quem dialoguei algumas vezes e ainda recebi algumas postais muito simpático. Este também calculo que fosse, e sábios, esta coleção visava transmitir colaborações valiosas sobre o renascimento cultural da Índia nos vários domínios. Esta conferência é muito interessante porque um dos aspectos que eu considero fundamentais de serem desenvolvidos nos dias de hoje, em vez de andarmos só numa nova ordem mundial em que o sagrado, o divino, ou mesmo a dignidade humana, o seu livre-arbítrio, liberdade, criatividade, amor, fraternidade, desapareceram, é então fundamental ser partilhado, discutido tal tema, que é o da harmonia das religiões, que eu por vezes chamo mesmo a religião perene ou religião universal. Intitula-se este Sri Ramakrishna e a harmonia das religiões. Eu vou basicamente traduzir rapidamente e aqui e lá, onde puder, faça algum comentário se for conveniente. Temos no fundo esta imagem que vai permanecer e que é uma imagem da serpente da energia curativa, de Esculápio, de Hermes, serpente da energia interior, da Shakti, do Kundalini, e serpente por próprio Jesus também, sempre prudentes como as serpentes. No estado indígena de Mysore, no interior de um dos templos mais célebres do sul da Índia, o de Belur, uma inscrição mais antiga de 800 anos atrai os olhares dos peregrinos indígenas. Possa Ari, o destruidor dos pecados, o Senhor do Universo, que os Shivaitas ou Shaivas adoram enquanto Shiva, os Vedantinos enquanto Brahman, os budistas enquanto Buda, os Nayayikas versados na lógica enquanto o agente, os fiéis da doutrina Jaina enquanto Arhat, os Mimamsakas enquanto Karman, possa a todos estes serem colmatados, satisfeitos os seus votos por Ari. Ari é então o nome para a divindade utilizado por Swami Siddhesvarananda. Ari, um termo muito utilizado, mesmo para nos cumprimentarmos uns com os outros na Índia. Hari Om, Hari Om, Hari Om. Esta inscrição traz uma linguagem que nos é familiar. É a reafirmação do Evangelho da Bhagavad Gita, que Sri Krishna anunciou ao mundo 2000 anos antes. Este Evangelho, por seu turno, é o eco da mensagem da mensagem espiritual que a Índia nunca soube ouvir desde a época mais remota, quando os rishis védicos já cantaram a sua fé sob uma forma acessível a todos os seres. A verdade é uma, mas os sábios deram-lhe nomes diferentes. Estes rishis significa videntes, foram os poetas, autores dos primeiros cantos, hinos às forças da natureza e à divindade que estaria nelas ou que está nelas, ou os deuses que eles
destacaram e sentiram nelas, e que têm alguns momentos de maior sabedoria já universal, ou mesmo abstrata, ou mesmo causal, tal esta, a verdade é uma, ou se quisermos, a divindade é uma. Na altura há ainda aqui uma passagem quase que de uma visão politeísta para uma visão unificadora, algo que se vai passar também a um nível do próprio espírito, que vai culminar nas Upanishads, esses textos de grande sabedoria de uma fase já védica mais moderna. O traço essencial da civilização hindu, diz Siddhartha, é uma atitude notável, aptidão notável à síntese, e esta encontra a sua mais feliz expressão nas aspirações religiosas do nosso povo. Depois que se produziu no 10º século depois de Jesus Cristo a invasão islâmica, nós procedemos à sua assimilação do seu contributo. Mais tarde, os missionários do Ocidente, nomeadamente os portugueses, começaram o seu trabalho e determinaram por nós conversões em favor do cristianismo, que mesmo no tempo de São Tomé, discípulo direto de Jesus, já estaria implantado no Malabar. Uma hipótese. O mesmo sopro curto corre através da nossa história. É este que inspirou a inscrição do Templo de Belur. É ele que, durante todas estas épocas, puxou a Índia a levar a bem uma série de tentações de realizar, enfim, a harmonia das religiões. Pois, recentemente, este mesmo espírito de compreensão foi ainda bem manifestado, não mais num texto gravado, numa lápide que subsiste como um testemunho de um tempo anterior, mas na vida imaculada daquele que nós celebramos hoje, o 109º aniversário de nascimento. Sri Ramakrishna Paramahansa Namaha Om Sri Ramakrishna Namaha Paramahansa. Invoquemos as suas bênçãos de Sri Ramakrishna Paramahansa Namaha Om. Harmonia das religiões. O que é que devemos entender por isto? Vou tentar determinar a significação exata destes termos. Exata, diremos nós, aproximativa, porque de facto a harmonia das religiões vai variando de época para época e varia muito de compreensão para compreensão que nós possamos ter das religiões, da harmonia a fazer e dos valores mais importantes de serem realçados e vivenciados, ou mesmo experimentados experimentalmente, interiormente, misticamente. Na Europa, um assunto levanta muitas controvérsias ardentes. Será que tal ou outra religião são verdadeiras? É verdade que, como afirmam os seus fiéis, que tal religião tem toda a verdade e que nenhuma outra tem direito de emitir pretensões semelhantes? Alguns pensam que a sua religião tem o privilégio exclusivo de ensinar a verdade e chegam a negar a validade de outras religiões. Outros, menos intolerantes, fazem algumas concessões. Reconhecem que as religiões estrangeiras têm uma parte da verdade, mas que permanecem convencidos que só aqueles que professam detêm toda a verdade. O ponto de vista dos hindus é muito diferente. Para nós, todas as religiões são tentativas legítimas que conduzem à verdade. Nenhuma possui títulos de universalidade e cada uma é uma mensagem que numa certa época foi dada com a intenção de tocar um povo determinado.
Se nós quiséssemos aplicar as ordens, as diretivas, os mandamentos de uma só revelação a todas as sociedades humanas, impor-se-iam a raças que não têm nada de comum entre elas, noções que eles são incapazes de captar o seu pleno valor. Por exemplo, examinemos na revelação védica, pois esta funda-se na religião brahmânica. Esta, assim que, como outras revelações, tem dois aspectos. Um é universal e o outro é particular. O aspecto universal do ensinamento védico é a linguagem que ela utiliza para incitar a alma humana a partir em busca da última realidade, última, ou a mais elevada, ou a mais sagrada, ou a mais espiritual, ou a mais divina, ou a mais íntima. Continuando, ao escutá-la, nós somos tentados a atirar-nos para o caminho da experiência mística e vemos logo um encorajamento a agirmos como tal, na concordância que nos impressiona de tantos testemunhos de devotos. Apesar das suas crenças distintas, eles sentiram uma exaltação da alma onde o eu, entre aspas, se funde num estado de consciência bem superior àquele que corresponde ao nosso comportamento habitual. Os místicos são unânimes, aqui também teríamos que relacionar, a declarar que a vida real não reside que neste estado. Já que, de facto, tudo é real enquanto manifestação, certamente face ao absoluto ou ao último, ou a um estado já de plena consciência e despertar espiritual, pois então, de facto, o real com letra grande só reside neste estado de consciência bem superior. Ora, voltemos a Siddhartha declarar que a vida real só reside neste estado. Deste último ponto de vista, tudo o que nós fizemos ou fazemos de experiência no mundo relativo descolora-se e toma o valor de um sonho. Aqui, as discussões e disputas não podem nem provar nem negar. Assim, cada religião prescreve um certo tipo de excesso que tem por fim provocar esta alta disposição do espírito. Todas estas disciplinas ensinam a dominar os sentidos, respeitar as leis morais, as regras morais e a praticar exercícios espirituais. O aspecto individual, este é o aspecto universal. Aqui, Siddhartha realça isto: dominar os 5 sentidos, não nos deixarmos perder, nem enfraquecer, nem dispersar, nem massificar, nem manipular pelo excesso de abertura de um deles, por exemplo, a tendência a queremos estar a ouvir rádios com notícias que não interessam nada, ou estarmos a ouvir e a ver noticiários que vão encher a mente de milhares de vibrações contraditórias e caóticas e que, de certa forma, dificultam muito atingir-se uma proximidade do estado do eu, de paz, de amor, ou então, mais alto ainda, o tal estado de união plena com ele e de expansão para fora do corpo, do cérebro e de comunhão com o espírito da sua omnipresença. Depois de dominarmos os sentidos, Siddhartha fala em respeitarmos as regras morais, sermos pessoas éticas
ecológicas, sóbrias, solidárias, fraternas, amorosas, eis certamente aspectos muito importantes que todos devemos fazer, destacando-se não mentirmos, não roubarmos, não matarmos, etc, etc, etc. E, finalmente, o terceiro aspecto que ele realça como estando presente é praticar exercícios espirituais. Poderíamos dizer antes, meditar, orar, contemplar, respirar conscientemente ou especificamente, fazer uma postura, alguns movimentos, peregrinação, o andar, etc, etc. Podemos referir como exercícios espirituais, ainda que seja mais uma arte de viver o mais possível ligado ou verticalizado ou aberto ao amor, à sabedoria, ao divino, em aspectos criativos, em modos criativos e harmoniosos. Passa depois Siddhartha para depois do aspecto universal para o aspecto individual. O aspecto individual relaciona-se com o folclore, com os mitos, com os ritos, com as cerimónias que todos os povos criaram para traduzir em aspectos concretos as noções suas religiosas. Na religião védica, cujas origens são anteriores à chegada dos árias no solo da Índia, exprimem com a autoridade que confere a revelação, aqui com a autoridade que confere a revelação é um bocado exagerado, porque estamos a falar antes dos árias, ou seja, das civilizações da Mohenjo-Daro, da Harappa, em que pouco se sabe de qualquer tipo de revelação. Mesmo as revelações que são tidas como revelações, seja dos Vedas, seja dos Evangelhos, seja dos Mandamentos de Moisés, seja do Corão, tudo isso é relativamente revelado. Ou podemos dizer que é mesmo bastante revelado, porque já veio velado, já foi captado velado, já foi intuído velado, já foi escrito com todos os véus da escrita e torna-se ainda mais de novo velado, revelado. E, portanto, onde aparece sempre revelação, nós compreendemos que não se trata de uma transmissão direta de Deus, nem pensar em religião alguma. Podemos dizer que pode ser uma transmissão ou uma inspiração através de mestres ou de anjos ou de uma captação da presença espiritual e da inteligência espiritual, alma da criação, como chamavam Venceslau de Moraes, Armando Martins Janeira, que corresponde à antiga anima mundi dos gregos, dos romanos e dos sábios do Renascimento, como Marcelo Ficino, Pico de la Mirandola, etc. Ora, diz-nos aqui que na Índia já exprimiam, com a autoridade que confere essa pseudo-revelação, crenças e dogmas que, apesar das suas divergências, se associam todos a uma maneira de viver segundo o Espírito. E isto é real, certo? As lendas ou legendas relativas às diferentes divindades, os meios que os fiéis deveriam empregar para conciliar a benevolência dos deuses, este código de existência que o homem se devia submeter para gozar no além de uma felicidade mais completa, a hierarquia social que levava a múltiplas obrigações, a descrição dos mundos aos quais se acede depois da morte, o lugar que o ser humano aí ocupa, o problema da reencarnação, eis alguns
algumas dessas aquisições que foram feitas numa evolução de milhares de milénios. Fazem parte da história de um povo, ou, para melhor dizer, de um largo agrupamento de povos. E estamos a ver como todas estas coisas são muito relativas. Não se trata de forma alguma revelação, e sim de uma evolução muito influenciada pelas sociedades, pelas classes, pelas crenças, etc. Ora, se invocássemos a autoridade de uma só escritura e se tentasse de impor a todas as raças da Terra as crenças que são particulares à Índia, introduziria-se do mesmo golpe na estrutura de caracteres nacionais elementos heterogéneos e divergentes. Mais tarde ou mais cedo, teríamos que esperar perturbações profundas. Em toda a parte onde a vida humana fez a sua aparição, ela fez um curso apropriado sobre esse sítio onde ela teve nascimento. A religião védica não poderia pretender estabelecer no mundo a disciplina, por sua vez social e religiosa, que ela instituiu para ela própria. Aliás, ela não pensa nisso sequer, de modo algum. Não temos a mínima intenção de instaurar a vida religiosa e social que é especificamente hindu. Nós o que tentamos fazer é que sejam apreciados os valores espirituais encerrados nas Upanishadas. Por estes termos, a vida social e religiosa, e eu quero falar dessas convicções profundamente enraizadas nos espíritos hindus e que se traduzem, ou que estão traduzidas, reflexos de uma autoridade espiritual no domínio temporal, ou material, ou no social, por formas sociais, e eu faço agora alusão à lei do Dharma que governa toda a vida do povo hindu. Dharma, que significa o dever social, o dever familiar, o dever espiritual, o dever cósmico. Dharma, que se tornou também muito importante em Buda, o Dhamma, que passa a ser o ensinamento, o dever, e que ficará para uma segunda leitura. Esta primeira leitura é interessante e fiquemos com esta consciência de que há que praticar de forma a dominarmos os sentidos, vivenciarmos uma vida eticamente harmoniosa, ecológica, sóbria, despertante, e que alguns exercícios meditativos, ou de ginástica, ou de música, ou de dança, ou de contemplação, são bem importantes para aquietarmos